Conexão Jovem Podcast. Provérbios, 31 dias de sabedoria. Podcast. Episódio 17. Amigo de verdade é pra toda hora. Paz seja convosco. Paz seja convosco. Eu sou a Paula. E eu sou o Renato. Nós somos do grupo Conexão Jovem da IEQ Polvilho. E já estamos no 17º dia do nosso desafio, Provérbios, 31 dias de sabedoria. E o tema de hoje é algo que todo mundo valoriza, mas nem sempre encontra com facilidade. Amizade verdadeira. Isso mesmo. Em um mundo tão conectado pelas redes sociais, é comum a gente ter muitos amigos virtuais, né? Mas será que todos são amigos de verdade? Então hoje o capítulo 17 vai nos mostrar o valor de quem caminha com a gente em todos os momentos, inclusive nos momentos difíceis. Amém. Bora para a leitura? Bora! Provérbios, capítulo 17. Melhor é um pedaço de pão seco, com paz e tranquilidade, do que uma casa onde há banquetes e muitas brigas. O servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. O crisol é para a prata e o forno é para o ouro, mas o Senhor prova o coração. O ímpio dá atenção aos lábios maus. O mentiroso dá ouvidos à língua destruidora. Quem zomba dos pobres mostra desprezo pelo Criador deles. Quem se alegra com a desgraça não ficará sem castigo. Os filhos dos filhos são uma coroa para os idosos, e os pais são o orgulho dos seus filhos. Os lábios arrogantes não ficam bem ao insensato, muito menos os lábios mentirosos ao governante. O suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece. Aonde quer que vá, ele tem sucesso. Aquele que cobre uma ofensa promove amor, mas quem lança em rosto separa bons amigos. A repreensão faz marcas mais profundas no homem de entendimento do que 100 açoites no tolo. O homem mau só pende para a rebeldia, por isso um oficial impiedoso será enviado contra ele. Melhor é encontrar uma ursa da qual roubaram os filhotes do que um tolo em sua insensatez. Quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal em seu lar. Começar uma discussão é como abrir brecha num dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Absolver o ímpio e condenar o justo são coisas que o Senhor odeia. De que serve o dinheiro na mão do tolo, já que ele não quer obter sabedoria? O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. O homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Quem ama a discussão ama o pecado. Quem constrói portas altas está procurando a sua ruína. O homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. O filho tolo só dá tristeza, e nenhuma alegria tem o pai do insensato. O coração bem disposto é remédio eficiente, mas o espírito oprimido resseca os ossos. O ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. O homem de discernimento mantém a sabedoria em vista, mas os olhos do tolo vagueiam até os confins da terra. O filho tolo é a tristeza de seu pai e a amargura daquele que o deu à luz.
Não é bom castigar o inocente, nem açoitar quem merece ser honrado. Quem tem conhecimento é comedido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio, se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Amém. Amém. Bom, vamos lá, né? Hoje a gente viu que tem muitos versículos, né? Que são muito bacanas para a gente discutir. Só que hoje a gente escolheu um tema que tem também alguns capítulos, mas o capítulo de hoje que a gente quer falar, o versículo de hoje que a gente quer falar é o 17, porque esse versículo é muito lindo. O amigo ama em todos os momentos, é um irmão na adversidade. Esse versículo, né, ele é direto e profundo, né? Fala de um amor constante, que não depende das circunstâncias. E amigo de verdade não é só quem curte seu post, te chama para sair, comenta no seu story, né? Amigo é outra coisa. Sim. Às vezes só porque colocou um emoji, um coraçãozinho lá, a gente acha que é amigo, né? Mas amigo de verdade é aquele que aparece quando tudo desmorona. É o que ora com você, o que te corrige com carinho, que te ouve mesmo quando não tem solução e que te ajuda a levantar quando todo mundo se afastou. E esse tipo de amizade tá ficando cada vez mais difícil, né? Sim, Sabe por quê? Porque o mundo nos ensina a buscar vantagens, né? Não compromisso. Mas Provérbios ele nos lembra que o verdadeiro amigo é um irmão na diversidade, ou seja, vira família no sofrimento. sim. E eu acho que assim, tem bastante partes do livro de Provérbio que fala às vezes que é melhor ser pobre, né, do que ser rico e ter um monte de amigos. Na verdade, não são nem amigos. Aqui na Bíblia do Renato, tem um comentário na Bíblia, que a Bíblia dele é de estudo, que eu achei muito bacana. É um comentário sobre um versículo que a gente leu, que fala sobre o suborno. Versículo 8, ele fala assim: o suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece, aonde quer que vá, ele tem sucesso. Mas aí o comentário tá aqui, né? Por acaso a Bíblia tá elogiando o suborno, né? A gente fala assim, nossa, mas tá falando que o suborno é um recurso fascinante para aquele que oferece, aonde quer que vá, ele tem sucesso? Por que a Bíblia tá falando isso? Por que Salomão falou isso? O suborno realmente ele faz maravilhas, né? Só que Provérbios ele traz isso porque ele é realista, né? Ele traz realmente o que acontece na vida. E uma delas é a corrupção, que infelizmente funciona. Mas uma educação completa deveria incluir esse fato, porque isso mostra, faz a gente pensar, será que o suborno é correto? Não, não é correto. E tem alguns outros versículos em Provérbios que ele fala justamente o contrário, né? Que ele fala que o suborno não é correto, de forma alguma. Inclusive, o versículo. Aqui, o versículo 23 fala: o ímpio aceita às escondidas o suborno para desviar o curso da justiça. E por que eu tô falando de suborno no capítulo que a gente vai falar sobre amizade? Porque muita gente quer ser amigo por interesse, né? Às vezes porque o cara tem dinheiro, porque a mulher tem dinheiro, porque, né, o amigo lá na infância, na adolescência, porque ele tem o videogame, né, nem sei qual videogame que é o mais top, o Xbox, sei lá o quê, o PlayStation, não sei o quê, Cinco. o 5 e eu vou ser amigo dele por causa disso. E não, gente. A gente não pode ter amizade por interesse e a gente tem que tomar cuidado se os nossos amigos que estão à nossa volta, eles estão por interesse, né? Será que isso também é um tipo de suborno? É você ser um amigo só por interesse, só porque o outro está te proporcionando alguma vantagem? A gente tem que tomar cuidado. A gente tem que refletir quem são os nossos amigos que estão com a gente de verdade.
E se você tem sido também um amigo de verdade, ou se você só tá aparecendo quando é conveniente. Porque tem isso também, né? Às vezes a gente é que tá sendo amigo interesseiro, né? E a gente precisa aprender a cultivar, né, amizades que honrem a Deus, né? Sim. Isso exige tempo, sinceridade, empatia e às vezes até confrontos, né, em amor. Que uma amizade verdadeira pode transformar uma vida. Jesus mesmo nos chamava os discípulos de amigos e deu a vida por eles. Isso mostra o quanto a amizade é algo sério e sagrado. É verdade. E vamos para a reflexão de hoje? Vamos. Então as perguntas são: você tem valorizado os amigos que Deus te deu? Você tem sido um amigo fiel ou tem tratado a amizade como algo superficial, passageiro, só de cliques e curtidas? Então fica aí para você pensar, né? Se você tem honrado aqueles que são amigos de verdade que Deus te deu, né? E se você tem sido também um amigo, né, para todas as horas, principalmente para as horas ruins, né? Porque quando a gente tá na hora ruim, chega na hora boa e todo mundo curte tudo junto, né? Então fica aí para você refletir. Sim, e o desafio do dia é mais simples. Para você pensar em 2 amigos verdadeiros que marcaram sua vida. E depois que você pensar, tenta mandar uma mensagem, ligar para agradecer. Diga o quanto essa amizade é importante para você. E mais, escolha ser amigo de verdade de alguém que está passando por um momento difícil. Às vezes, só estar presente já é um grande ato de amor. O desafio de hoje não é tão difícil, mas vale um esforço da gente, né? Porque às vezes a gente sabe que aquele amigo de verdade, a gente pode ficar um tempão sem falar com ele e quando vai falar vai ser como se a gente tivesse se visto ontem, né? Então esse é um amigo de verdade. O amigo de verdade, ele não fica cobrando a sua presença toda hora, ele não fica no seu pé, não fica grudado, não te massacra se você não manda mensagem, mas a gente também não pode ser ingrato, né? Tem que cuidar das amizades. Verdade. Vamos para a oração? Amém. Como sempre, né, que eu digo, se você puder fechar os seus olhos, colocar a mão no seu coração. Se você não puder orar agora, escolha depois um outro momento e vamos lá. Senhor, obrigado pelos amigos que o Senhor já colocou na nossa vida. Ensina-nos a valorizar essas pessoas, a sermos amigos sinceros, presentes e fiéis. Ajude-nos a distinguir as amizades verdadeiras das superficiais e a investir naquilo que vem do teu coração. Abençoe a cada jovem que está ouvindo esse episódio, a cada pessoa, todos que estão ouvindo, e que ninguém se sinta sozinho, mas cercado de amor e companheirismo verdadeiro. Em nome de Jesus. Amém. E se hoje essa mensagem falou com você, compartilha com aquele amigo especial, hein? Sim, isso mesmo. Espalhe essa palavra, envia para os seus grupos, marque seus amigos. Vamos celebrar e fortalecer as amizades com propósito. E amanhã tem mais. E seguimos firmes nessa jornada de sabedoria. Até amanhã. Paz seja convosco. Tchau, tchau. Muito obrigado. Muito obrigado por ouvir o podcast. Muito obrigado, podcast. Por ouvir ao podcast.